Hoje nós vamos conhecer a lição 2, a aula 2, conhecendo a parte teórica a respeito de som e os elementos fundamentais do som e as propriedades do som, certo? Vamos conhecer então o som. O que é o som? O som é a propagação de ondas sonoras produzidas por algum corpo que vibra em meio material elástico, ou seja, a gente vai ter alguma coisa vibrando para que a gente possa ter essa propagação, essa saída de som. Eu posso dizer que é o resultado da vibração de algum corpo. Alguma coisa tem que estar vibrando para ter o som. E quanto mais rápido for essa vibração, mais agudo é o som. A gente fala sons altos, de frequência alta, porque vibram mais rápido. E quanto mais lento for essa vibração, mais grave, mais grosso é o som. Então, para isso, a gente vai conhecer que existem sons graves, médios e agudos, certo? O som grave é um som mais grosso, um som de baixa frequência, com vibração mais lenta. A gente vai ter um exemplo aqui das notas que a gente chama notas baixas, notas graves. Por exemplo, aqui, ó, tem um som grave. Eu tenho sons médios, que não é tão grave nem tão agudo, certo? E tem os sons agudos de alta frequência que vibram muito rápido, certo? Então, sons graves, médios e agudos. Esses são a respeito dos sons, tá? E nós vamos conhecer agora na sequência as propriedades do som, que é a duração, que é o tempo de produção do som. O som pode ser longo, o som pode ser curto. Isso é a duração, tempo de produção do som. Daí nós temos a teoria, a semibreve, que é uma figura que normalmente a gente conta quatro tempos de duração do som, a mínima que conta 2 tempos e assim por diante. E depois nós temos ainda a intensidade, que é a outra propriedade do som ser mais forte ou mais fraco. É o volume do som. Então eu posso ter um som mais fraquinho, eu posso ter um som mais forte. Então isso é intensidade, som mais forte ou mais fraco. No violão, por exemplo, eu posso bater mais forte, como posso tocar mais suave. Eu posso falar mais forte, eu posso falar mais fraco. Então isso tem a ver com a intensidade. Mais intensidade, mais volume. Menos intensidade, menos volume. E o último é altura e timbre. A altura é a propriedade do som de ser mais fino ou mais grosso, mais agudo ou mais grave. Então a altura não tem a ver com volume. Mais alto não significa mais volume. Mais alto significa mais agudo, mais fino. E mais baixo significa mais grave. Mais baixo. Tanto que na voz masculina, a voz masculina é classificada, a voz mais grave dos homens é a baixo. E os médios é barítono. E os mais agudos, os homens que têm extensão vocal, a tessitura, mais agudos são o tenor. E as mulheres é a mais baixa, a voz mais grave das mulheres é contralto. As mulheres que têm a voz média é mezzo-soprano ou meio-soprano. E as mulheres que têm a voz mais agudinha, que cantam mais notas mais finas, é soprano. Então, isso tem a ver com a altura do som, não de volume. Volume é intensidade, a altura de grave ou agudo. E o último é o timbre. O timbre é a característica própria de cada som, de cada instrumento. Eu posso ter um piano, tocar um dó no piano e posso tocar um dó na flauta. E eu fechar os olhos e saber quando que é o piano e quando que é a flauta. Embora esteja tocando a mesma nota, os dois estão tocando dó, ambos. Mas eu consigo diferenciar que um é um som de piano, é um timbre de piano, e outro também é um timbre diferente, que é uma flauta, ou um violão, ou uma guitarra, ou um saxofone, ou um violino. Então são timbres, que é a característica própria de cada som, é a identidade de cada som que eu consigo diferenciar um som do outro. Também acontece numa ligação, alô, eu sei quem que está falando do outro lado da linha, eu consigo identificar com facilidade quem que é, se for uma pessoa conhecida, porque eu reconheço o timbre. Então nós temos a duração, tempo de produção, altura, som mais agudo ou mais grave, intensidade, som com maior ou menor volume, e o timbre, que é a característica própria de cada som.